E agora a gente vai direto para o Hospital das Clínicas, onde acontece uma coletiva dada pelo diretor do hospital, que fala sobre a morte de um dos pacientes vindos de Manaus para Goiânia. Vamos conferir. De funcionamentos éticos do hospital. O que aconteceu foi que dos 19 pacientes que nós hoje temos internados que chegaram de Manaus, um desses que estavam gravíssimos, que eram daqueles 4 que eu tinha falado numa oportunidade anterior, ele teve uma falência de múltiplos órgãos durante essa madrugada, uma parada respiratória. O que é a falência de múltiplos órgãos? Começaram a falir órgãos, como já tínhamos dificuldade de manter pressão e coração, estávamos precisando de drogas anteriormente a isso. Posteriormente começou a haver falência renal, falência hepática e falência até chegar ao ponto da falência do sistema nervoso central, do cérebro, e ele foi a óbito após 2 paradas cardiorrespiratórias, sendo que a gente tentou reanimá-lo por aproximadamente 1 hora, mas ele realmente não respondeu. O superintendente tem a confirmação de se ele foi infectado pela nova variante do coronavírus? Não, veja bem, essa questão da variante, ela não consegue ser resolvida apenas pelo PCR-RT. Precisa ser feito através de poucos aparelhos que existem no Brasil, de uma análise da variante genômica, que não acontece assim tão facilmente e nem é feito de maneira assistencial. Ela é feita através das pesquisas. Então, o que tem que ser feito é colhido esse material de RNA-PCR que nós pegamos, e DNA do vírus, mantê-lo congelado por menos 80 graus e posteriormente enviá-los para locais onde existem esses aparelhos, que são São Paulo. Nós inclusive temos um aparelho que chegou muito recentemente no nosso laboratório de genética, mas ainda não está em funcionamento para pesquisas posteriores de genoma de um modo geral, não só de virose, já era previsto a chegada. No entanto, ele ainda não está funcionando. Então, para definir cepa é um pouco mais complexo e não são através desses exames de rotina que estão sendo feitos. Boa tarde, superintendente. Estamos ao vivo no Balanço Geral da Repórter de Goiás. A informação que a gente recebeu é que esse paciente morreu, é uma criança, é um homem, né, obviamente. O senhor confirma isso? Ele é realmente, a situação dele foi? Conta pra gente como é que foi essa história dele. Sim, a história dele é um paciente de 54 anos, um homem de 54 anos, que, no entanto, nos falta maior conhecimento da história pregressa deste paciente. Aqui, no momento que ele chegou, ele já não tínhamos mais como comunicar, que ele chegou já em situação muito grave e não havia como ter comunicação e tentar fazer uma anamnese, que é aquela conhecida história médica, não é? Para sabermos de detalhes dos seus antecedentes patológicos, são os antecedentes de doenças que a gente normalmente tenta avaliar. Diante da urgência de toda a transferência e da urgência de mandar esses pacientes, primeiro que nós não esperávamos um paciente tão grave, mas eles vieram em situação grave, eles são em número de 4, situação mais grave, 2 que se agravaram logo após a chegada. Nós não sabemos de comorbidade anterior, se ele tinha doença anterior, se ele tinha algum problema. Ele nos mostra aqui, já no momento que ele chega, todos os exames dele vão estar alterados pelo quadro de choque, pelo quadro de alteração cardiovascular grave, enfim, pelo quadro septicêmico, que é de distribuição do vírus em todo o corpo dele, de uma maneira muito intensa, reação inflamatória intensa. Então não há como saber se isso era de uma doença pregressa ou do quadro agudo que ele estava tendo. E não houve tempo nem para a gente saber. O que sabemos é que era um paciente de 54 anos, do sexo masculino e que já chegou em estado muito grave. Doutor, dos 8 pacientes internados, uma morte, tem 10 pacientes em estado regular e esses 8 pacientes estão na UTI, em estado grave. Esses 4 estão ocupados. Como é que está a situação deles? Alguns deles, em termos de quadro clínico e em termos de comprometimento pulmonar, porque um detalhe é que este paciente tinha aproximadamente de 80% a 90% do comprometimento do pulmão, né? Isso aí, necessidade de grandes quantidades de oxigênio e de fluxo, né, de oxigênio por minuto, e também de uma quantidade de aplicação dessas medicações que a gente chama de vasoativas, que são aquelas para manter a situação básica de vida do paciente, não é?
esse paciente estava nessa situação, só que ele não era o pior deles. Ele teve uma parada que nós não esperávamos que ele tivesse, muito provavelmente porque ele tinha uma sensibilidade maior a todo esse acometimento. Isso vai ser analisado com o tempo, né? No entanto, existem pelo menos 2 pacientes em estado mais grave do que ele, só que ainda estão resistindo. Bom, e a gente acompanhou agora a fala do diretor do Hospital das Clínicas sobre a morte de um dos pacientes que vieram de Manaus para Goiânia com Covid-19. Ele está ao vivo ainda dando esclarecimentos aí à imprensa sobre como isso aconteceu, né? Foi um paciente de 54 anos que veio com estado grave aqui para Goiânia e não resistiu à doença.